Olá, pessoas, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Terça, mais uma entrevista, mais uma live aqui em outros500.com. Você está aqui no nosso Instagram, Outros 500 Oficial, ao vivo, para mais uma conversa nesta noite de terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Esse é o Papo de Terça, eu sou o Dimas Vilas Boas e aí nos próximos minutos eu faço companhia para você aqui ao vivo. Quero lembrar que essa conversa de hoje, assim como todas as outras que a gente faz por aqui, fica disponível a reprise na íntegra para você assistir a qualquer dia e a qualquer horário em todas as nossas redes sociais, IGTV, Facebook e também canal do YouTube. Lembrando que Outros 500 Oficial é a nossa rede social para você curtir, seguir, compartilhar, enfim, para você curtir e aproveitar à vontade esse e todos os outros conteúdos que a gente apresenta. Bom, nosso convidado de hoje é o psicólogo Alexandre Bess, ele já está aqui. Nós vamos falar sobre Janeiro Branco, sobre saúde mental e sobre as nossas emoções. Ele já está aqui, eu já vou chamá-lo. Sem mais delongas, para a gente conversar e falar aí sobre esse mês de janeiro, que é muito necessário. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer, uma honra ter vocês aqui. Olá, Alexandre, muito boa noite. Oi, Dimas, tudo bem? Obrigado aí pela participação. Eu estendo aqui meu abraço a você e a todos os seus telespectadores, ao seu programa Outros 500. E mais uma vez, obrigado aí pela participação, né? Numa época tão complicada que estamos vivendo, uma época totalmente anômala, totalmente atípica, com tantas confusões de tudo que é lado, né? Não só do lado existencial, mas também, infelizmente, do lado político, de tantos lados, né? Que modificou todo mundo e enfim, e agora abriu-se aí uma luz no final do túnel, né? Uma luz muito longa ainda. Teremos uma longa trilhagem pela frente, uma longa trilha para que todos nós possamos ali ser agraciados pela ciência, né? Com a vacina. Enfim, e até lá temos que nos cuidar. É o mesmo procedimento: álcool gel, álcool spray. Eu também sou muito fã do álcool spray, acho que é importante, né? As mãos, a máscara o tempo inteiro, chegar em casa, higienizar as roupas antes de ir para a lavadora, para quem tem lavadora, para quem não tem, que lava no tanque, não importa, mas tem que também fazer o mesmo procedimento, detetizar as roupas antes de ir para a água, acho que fica mais protegido. Enfim, tomar o máximo de cuidado possível, né? Que faz parte da saúde também. Faz parte da saúde também. Inclusive, a gente soltou aqui no nosso portal uma matéria falando exatamente sobre isso. Alguns, não digo nem erros, mas alguns costumes que a gente tinha ou não tinha e passou a ter depois da pandemia do coronavírus. Ela é muito interessante, mas não vem ao caso, porque agora a gente vai falar de saúde mental, de saúde emocional. Agradeço sua presença, agradeço aí a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. E já para ir para o assunto, já falar logo do que interessa, temos aí o começo de ano, o Janeiro Branco, né, que é uma oportunidade da gente refletir sobre a nossa saúde mental, justamente nessa época que ela é muito marcada, né, por começo de ano, aquela coisa de fazer metas ou não, e dessa vez, 2021, um pouco diferente, né? O ano passado a gente já tinha um pouquinho isso, né? Porque a pandemia ela começou no finalzinho de 2019, para a gente foi novidade ali no começo de 2020. Agora em 2021 está estourando aí, né? Então a gente tem de um lado a positividade que marcas, pessoas públicas, instituições pregam. Muitas vezes essa positividade, alguns chamam até de positividade tóxica. Do outro lado, a gente tem toda essa carga complexa que a pandemia do coronavírus trouxe, e aí a insegurança, a própria doença, a saúde, as perdas, o luto, enfim, é muita coisa para a gente colocar na balança e pesar, né? Como é que a gente consegue equilibrar essas duas pontas para deixar, de certa forma, a nossa saúde mental em dia? É possível isso? Bom, é muito boa essa introdução. Dimas, eu acho que o primeiro passo é a gente aliar a consciência de todos os fatos que estão nos rodando, de como está a realidade, mantendo essa consciência também, entendendo aquilo que eu falei agora um pouquinho para você, que o advento vacinal é importante, mas ela não vai a vacina não traz a cura em 24 horas. Então, nós precisamos realmente ajudar a vacina a funcionar
nos protegendo e nos permitindo também nos vacinar quando chegar a nossa hora de vacinar. Porque tem os grupos, né? Tem todos os grupos ali preferenciais primeiros, e eu acho que está certo, acho que esse é o caminho mesmo, né? E o equilíbrio mental nesse momento é fundamental, tá? Para que nós realmente possamos ponderar todos esses fatos e entender o quê? Porque a saúde mental, ela vem justamente em janeiro, para que você passe ao longo do ano trabalhando as suas metas e, de repente, você não conseguiu fazer uma meta no ano passado, no ano retrasado, mas pode fazer agora, né? Então, é entender que, às vezes, a meta, aquelas metas... Não abandonar uma meta jamais, tá? Nunca abandonar uma meta. Jamais desistir. Não importa qual meta seja ela qual for. Cada um tem a sua, né? Algumas são financeiras, outras são pessoais, outras são conjugais. Não importa. Mas cada um tem a sua meta. Então, preservar essa meta e manter essa meta com positividade, eu acho que é importante. Eu acho que deve manter positividade, sim, mas uma positividade com responsabilidade, para que você não peque pelo desleixo ou justamente pelo relaxamento. Porque nós estamos agora, Dimas, vivendo a época da flexibilização. Essa flexibilização, muita gente entende que já acabou a pandemia está longe de acabar. E o grande problema na flexibilização é que na flexibilização nós não usamos mais, a não ser para quem está praticando, mas nós não usamos mais a terminologia distanciamento social, nós usamos a terminologia afastamento físico, que é para você se interagir, seja num shopping, seja numa padaria, no mercado, não importa onde seja, mas o importante é nós nos protegermos. E é muito duro, porque veja, você encontrou um amigo na rua que você não via, sei lá, há 2 anos atrás. Claro que você vai querer abraçar o cara, a moça, não importa. E é isso que é a grande dificuldade. E não só essa dificuldade de você encontrar alguém que você não via há muito tempo, mas você também tem uma dificuldade de você, quando você vai ver os seus parentes, é manter esse afastamento físico, né? Isso faz parte da saúde mental. Por quê? Porque com consciência e com tranquilidade e serenidade, você vai entender que aquilo, infelizmente, no momento, é proibitivo. Então, é lidar com a frustração. Então, lidar com a frustração, não só da frustração da meta, mas é lidar com a frustração da atualidade, sabendo, não ser negativo, mas ter uma positividade racional. Porque senão você parte... Se você não tiver uma positividade racional, você vai partir para uma positividade responsável. Porque já tudo acabou, vacina já está aí, eu já estou bem. Se nem tomou ainda, já está bem. Então, o importante é realmente lidar com essa frustração também da atualidade, para que, nesse momento, você não peque pelos exageros. Então, você cuidar da saúde mental significa você, justamente em janeiro, aqui no Brasil, janeiro branco, nos Estados Unidos, janeiro vermelho, Red January, tá? Justamente com o mesmo propósito, só muda a cor, não tem problema nenhum, cada país tem a sua cor, né? Eu não saberia dizer dos outros meses se acompanha o mesmo calendário. Eu sei que janeiro lá é o janeiro vermelho. Agora, a gente tem que cuidar da saúde mental para que nós possamos ter a positividade, a motivação e a dedicação. E com isso, com esse trio, a gente dá prosseguimento aos nossos desejos. Mas se nós tivermos a depressão, se nós tivermos ansiedade e outros transtornos mentais nos envolvendo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir traçar metas e cumpri-las, mesmo que você tiver condições para, né? Então é muito importante. O grande problema dessa pandemia, pode perguntar à vontade, tá? Se estiver falando muito, o grande problema dessa pandemia é que os principais transtornos mentais, eles foram adicionados do sufixo pandêmico. Então, ansiedade pandêmica, que chama ansiedade especificamente pandêmica, que já é um nome científico, já é um nome praticado nos Estados Unidos, tá? O transtorno de estresse, que hoje virou um transtorno de estresse exclusivamente pandêmico, lembrando que o estresse sempre é um transtorno externo e nunca um transtorno interno. Né? Muita gente confunde estresse com ansiedade, com outras coisas mais. Então, o estresse ele é sempre uma carga de emoção negativa ou de atribulação negativa que vem do meio externo, de alguma demanda, não importa ela qual seja, para o nosso meio interno, que é a nossa mente, a nossa estrutura mental, e que aí pode passar para o corpo através de somatização, através de um transtorno de conversão, qualquer outro transtorno, né, somatofóbico, enfim, não importa. E a depressão também pandêmica, que hoje existe. Então, a saúde mental em janeiro hoje, ela tem uma conotação mais importante,
para tratar desses três adventos negativos, dessas três principais sintomatologias psicológicas, né? Que também afetam o psiquismo, aliado agora numa versão pandêmica. Porque a virada de ano, ela provoca realmente um baque na vida das pessoas, um baque, geralmente a pessoa ela quer ter uma emoção maior, é diferente do Natal, que é uma união. O ano novo ele já marca uma nova temporada, um novo ciclo, né? Mesmo que você, por exemplo, você se programou para fazer alguma coisa até janeiro, mudar alguma coisa, não importa qual seja, não deu para mudar, você muda em fevereiro. O grande problema é não ter culpa e não ter cobranças. Então é entender que você tem um ano inteiro para você realmente adquirir novas questões comportamentais, novos pensamentos, novas ideias, né? Uma coisa que essa pandemia tem trazendo, ela provoca ansiedade especificamente pandêmica, como a depressão, como outros sintomas psicológicos, mas ela faz o quê? Você responde isso comportamentalmente, psicologicamente, com outros sintomas. Então, por exemplo, a ansiedade pode acarretar um transtorno obsessivo compulsivo. A depressão pode ser um pouco mais profunda, acarretar uma ideação suicida quando você habitualmente não tinha. Então, o problema dessa pandemia é que o que eu estou vendo em psicologia e em psiquiatria é que nunca a saúde mental fora tanto afetada como agora. Então, a importância de dar dia ao psicólogo, dia ao psiquiatra, ou à psicóloga, ou à psiquiatra, é fundamental para que se faça um psicodiagnóstico coerente e dentro desse psicodiagnóstico ver se a pessoa tem alguma coisa ou se ela tinha e ela não reparou, mas ela talvez pelo distanciamento e por ela estar um pouco mais ali sozinha na sua casa ou até mais retraída por causa da pandemia, ela pode ter reparado isso, né? Ela pode ter reparado que ela tinha alguma coisa errada. Então, assim, o grande lance das doenças mentais neuróticas, não vou entrar na psicose, tá? Mas o grande lance das doenças mentais neuróticas é que você tem uma grande qualidade de vida com o tratamento e onde mais de 90% podem ser totalmente sanadas. Então, e as que não são sanadas, dentro de uma esfera neurótica, você tem uma qualidade de vida de tratamento, ou pode ser um tratamento somente psicoterápico, ou psicoterápico e medicamentoso associados, não tem problema nenhum, mas vai te dar uma qualidade de vida muito boa. Né? Então você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir romper os medos, porque o grande problema dessa pandemia é que esse estresse ele mete a uma questão de medo, de receio muito grande. E veja, todos nós iremos morrer um dia, eu, você, todo mundo. Só que nós não ficamos pensando nisso, não tem que ficar pensando nisso. Porque senão você o intervalo, né? Exatamente, você pira. Só que essa pandemia, inconscientemente, ela faz com que as pessoas pensem nisso, né? Então, o importante é você não pensar nisso. E um grande problema dessa pandemia, psicologicamente falando, e entra a parte da saúde mental, é que o que esse vírus faz? Ele mexe com a parte pulmonar e mexe com a parte da sua vida, né? Ele pode te dar falta de ar e você pode vir ali a ter complicações sérias, que é justamente o que a síndrome do pânico faz. Ela te dá uma falta de ar muito grande, que é a dispneia, e te remete a uma sensação de morte iminente muito grande. Então, existe uma associação muito tênue entre a síndrome do pânico, tá, e a Covid-19. Justamente pela ansiedade, pelo transtorno de ansiedade especificamente pandêmico. Lembrando que a síndrome do pânico, ela é uma evolução, seria a evolução máxima do transtorno de ansiedade. Tá? Tanto é que os grandes psiquiatras, grandes psicólogos do planeta, eles falam, isso não é só uma fala também endossada por mim, mas por grandes mestres americanos e grandes psicólogos americanos, que elas falam que nem daqui a 2.000 anos eles veriam ou elas veriam alguma coisa pior do que a síndrome do pânico, porque é o estágio máximo dentro de uma conotação neurótica, tá? É o estágio máximo de sofrimento mental que um ser humano pode realmente aguentar. Porque a síndrome do pânico ela traz tudo. Tudo que é ruim dentro do espectro psíquico, a síndrome do pânico traz. Que é a falta de ar, é a pressão alta. Quer dizer, é uma doença 100% emocional. 100% emocional. Ela não tem nenhum componente neuropsiquiátrico. Não existe, é totalmente desprovida. Tá? Mas ela traz um sofrimento muito grande. E com essa pandemia, esse sofrimento é exacerbado. Né? Só que a síndrome do pânico ela faz você também ficar isolado em casa. Porque você tem a síndrome do pânico com agorafobia e sem agorafobia. Com agorafobia é o isolamento total.
Então, mas é uma doença totalmente, olha que legal, é uma doença totalmente tratável e totalmente curável. Você pode ter uma síndrome totalmente erradicada, né? É um tratamento longo, evidentemente que é um tratamento longo, mas é totalmente proveitoso. Então, essa que é a importância, porque às vezes a pessoa tem alguma coisa, não sabe o que é. E, de repente, você pode não ter uma Uhum. síndrome de pânico, você pode ter ali um transtorno associado a pânico, ou você pode ter até uma manifestação isolada de pânico sem ter o transtorno, né? Que é uma coisa que essa pandemia está fazendo bastante também. Então, cuidar da saúde Sim. mental nesse janeiro é essencial para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor e com essa qualidade de vida elas possam desfrutar um pouco mais do prazer de viver, porque viver é muito bom. Não tem preço a vida, né? A vida é impagável, então é muito gostoso você viver. E todos nós temos nossos problemas, todos nós temos os nossos conflitos, todos nós temos as nossas questões, não somos perfeitos, não adianta, porque isso é utópico, né? Mas você pode ter uma qualidade de vida com conflito, com os seus problemas, desde que eles sejam tratados. Então, para isso que servem os profissionais da saúde mental, para tratar essas questões e mostrar que nós não somos perfeitos. E a partir do momento que você possa resolver essas questões, você tem uma qualidade de vida melhor. Não que isso vai dar imunidade para outras questões não aparecerem. Sempre seremos invadidos por alguma questão. Mas se você tiver, o Dimas, veja, e falo a todos os telespectadores, se você tiver um acompanhamento psicológico legal, você vai estar protegido do quê? Da linha de cintura que o estresse mina você. Porque todos nós temos defesas. Também, além da gente ter defesas psicológicas físicas, como uma série de doenças físicas, nós temos defesas mentais, psicológicas, contra uma série de manifestações mentais. E o estresse, ele faz o Uhum. quê? Ele tira esses, vamos dizer, esses leucócitos psicológicos, entre aspas, vamos dizer assim, ele tira esses leucócitos, ele vai minando esses leucócitos até que você adoeça. Então, é muito importante você se manter uma pessoa íntegra, mentalmente falando, com uma força mentalmente muito grande, para que você possa estar mais sujeito a lidar com as intempéries diárias, que são várias, né? E aí você Várias. fica mais estabilizado. Estão pedindo para a gente abrir perguntas no final, mas eu Claro vou que sim. fazer diferente. Eu vou abrir agora. Você Já tem uma manda. na caixinha aqui, ó. A síndrome do pânico deve ser controlada como DR? O que seria DR? Não sei. A Sabe senhora me Vitória dizer? está me chamando de doutor? Ah, doutor. A É, síndrome do doutor. pânico, a síndrome do Certo. pânico, na realidade, Tem que ser como é que controlada. controle esse pânico? A gente tem níveis. A síndrome do pânico tem nível leve, ela tem um nível moderado e tem um nível severo. Tá? Quando a gente fala no nível leve, o tratamento ele pode ser uma vez por semana, apenas de conotação psicoterápica, ou seja, apenas com sessões de psicoterapia com o psicólogo ou a psicóloga. Né? Quando a gente fala no nível moderado, a gente está falando, aí já aumenta para 2 vezes por semana, tá? E aí Uhum. vai depender da avaliação sempre a medicação. Quando a síndrome do pânico ela já passa do nível, ela fica na berlinda ali, ela fica na divisa do moderado para o severo, a medicação é ansiolítico, com a psicoterapia pelo menos 2 vezes por semana. Então a pessoa precisa ter 8 sessões mensais com a psicóloga ou com o psicólogo e pelo menos mais uma vez por mês com o psiquiatra ou a psiquiatra, sempre avaliando a medicação. Esse é o transtorno, é a maneira mais correta de se tratar síndrome pânico. Síndrome pânico não se trata com antidepressivo, se trata simplesmente com ansiolíticos. Isso é protocolo hoje psiquiátrico americano, inclusive. Tá? Quando você tem uma pessoa que tem... Porque a síndrome pânico, o que ela provoca? Ela provoca uma taquicardia muito grande. Quando você tem o ciclo, é uma doença que ela dá de 2 até 5 vezes por dia. Tá? E Uau. você pode ter de 2 até 5 manifestações sintomatológicas diárias. E aí o que acontece? A duração de cada episódio é até de 20 minutos. Por incrível que pareça, ela 20, 25, 21 minutos, 22, ela acaba. Tá? E aí você volta tranquilidade. Mas você pode ter até 5 registros dessas manifestações por dia. Não existe uma tabela, não existe uma regra para isso. Mas você pode ter até de 1 até 5 vezes
por dia, e você pode não ter no dia seguinte, você pode ter na semana seguinte. Então, é uma doença 100% de origem emocional. A síndrome do pânico hoje, Dimas, e falei a todas as pessoas aqui que nos estão vendo, ela nada mais é do que uma releitura da histeria no tempo de Freud. Então, é uma versão atualizada da histeria, tá? Onde o Freud tratava os seus pacientes com histeria, porque a síndrome do pânico ela pode te dar até uma paralisia, por exemplo, você pode ter até uma paralisia muscular, você fica tolhido ali, você fica retraído e você não mexe, né? E aí, voltando, e aí você, dependendo desse ciclo que eu falei, se você tiver episódios de taquicardia, de manifestações de batimento cardíacos alteradas, alguns médicos ainda dão beta-bloqueador junto, mas aí é o médico que vai dar em cada caso, cada caso. Para quê? Para que esses batimentos cardíacos não sejam tão ali mais malignos para a pessoa, porque a síndrome do pânico não mata, tá? Mas se você for uma pessoa que tem um problema de conotação ali cardiovascular, você pode se complicar por causa de uma síndrome do pânico no seu curso. Então, veja como é importante o cérebro em função do corpo, né? Essa questão do cérebro é muito importante. Então, cuidar da síndrome do pânico, respondendo a pessoa que perguntou, não deu, eu tenho que colocar o óculos, senão eu não vou enxergar, mas tudo bem. Alebes. Tá, então o que acontece? Você precisa, na realidade, ter uma aferição psiquiátrica e psicológica para cuidar da doença. Agora, é o que eu te falei, ela é totalmente sanada, totalmente erradicada, e você pode ter ali uma questão de qualidade de vida bem melhor e voltar a viver. Porque a síndrome do pânico, ela tira muito o prazer de vida da pessoa, né? É o que eu te falei. Os grandes mestres da psicologia e da psiquiatria mundial não veem nada pior do que síndrome do pânico dentro de uma conotação neurótica, tá? Porque ela não mata, mas ela traz um sofrimento muito grande. É diferente de um transtorno alimentar, um transtorno depressivo ou outros transtornos que podem matar. A síndrome do pânico, ela não leva a óbito. Desde que você não tenha nenhum problema cardiovascular, você não vai ter problema nenhum com ela. Você só vai sofrer com o coração disparado, com a falta de ar, com a sensação iminente de morte. Então, essa associação que ela se faz com a Covid-19, e por isso que é importante nós tratarmos a síndrome do pânico em janeiro, né? Porque é da saúde mental, porque alguns estudos mostram que existe uma piora considerável. Não é uma piora num número alto, em porcentagem, mas existe uma piora de até 2% da síndrome do pânico na virada de ano. Porque a virada de ano envolve o quê? Ela evoca muita ansiedade. Porque você está ansioso com o novo ano, né? E a síndrome do pânico, ela tende à ansiedade em todas as suas manifestações. Não existe... Veja, Dimas, não tem como você ter síndrome do pânico se você não tiver o componente ansioso no seu cérebro. Então, você tem que ter a característica da ansiedade na sua configuração mental para que você possa desenvolver síndrome do pânico. E mesmo se você tiver ansiedade, você pode não desenvolver a síndrome do pânico. Aí vai uma questão de cada um para cada um. Por isso que é a importância, né, da saúde mental, porque se você já começa o janeiro complicado, você vai ela vai realmente aumentando. Ela é uma doença progressiva. A síndrome do pânico não é uma doença estática, ela é uma doença progressiva. Como muitos transtornos de ansiedade, que é o que ela é, um transtorno de ansiedade. Ela é uma derivação de um transtorno de ansiedade. O Jean está perguntando o seguinte, ó, a pessoa que tem depressão, que se afasta de tudo, que tem crises e que se isola de tudo, como é que essa pessoa pode ser ajudada? Olha, primeiro pela observação familiar, e se essa pessoa não mora com família, ou se ela mora com alguma companheira, com um companheiro, não importa. É a pessoa que mora com ela que vai ter que fazer essa observação do isolamento. Porque a pessoa que tem depressão, ou ela tem um isolamento realmente unilateral e ela não fala para ninguém, e ela fica ali, ou ela tem um isolamento bilateral. Isolamento bilateral seria o quê? Ela conversar e ela compartilhar esse sofrimento com a pessoa que ela está ali vivendo ou os familiares. E vai caber a esses familiares darem muito valor ao relato, né? O grande lance da depressão é o relato. Muitas pessoas se permitem relatar. E é justamente esse relato diferenciado, né? E você, claro que a pessoa, evidentemente que a sua companheira, o seu companheiro, o seu familiar
não precisa ter uma escuta clínica, mas ela tem que ter uma escuta, pelo menos com uma observação mais apurada. E essa escuta é justamente que vai ali promover o caminho para a cura, para o tratamento. Porque o grande problema da depressão é justamente isso que não pode acontecer, é o isolamento. Então, veja que quando a gente fala em isolamento social, que é a mesma condição que a Covid traz para quem está doente, então por isso que existe uma diferença muito grande entre distanciamento social e isolamento social e afastamento físico, são as três únicas nomenclaturas, não existe uma quarta. Quando você fala em isolamento social, sempre é uma questão patológica. Não importa se ela seja depressiva, se ela seja psicopata. Veja, todos os grandes psicopatas do planeta, Ted Bundy, John Wayne Gacy, todos, o BTK, todo o assassino do Green River, todos esses caras, todos eles, eu posso falar todos, em nome de todos os psicopatas do planeta, todos se auto-isolavam. Por quê? Porque é aí que eles auto-se isolavam, porque faz parte da psicopatia, e é ali que eles traçavam seus planos de ataque massivo à sociedade. Todas essas pessoas com transtorno antissocial, que é a nomenclatura correta para a psicopatia, elas se isolavam. Então, o isolamento social ele nunca é positivo. Ele sempre traz uma negatividade muito grande. E aí, se a pessoa tem uma condição mental, né, tem uma classificação mental de psicose, ou até outra um pouco pior, esse isolamento mental ele vai ser reverberado mais. Que é o que acontece com a depressão. Então, quanto mais cedo você tirar essa pessoa da depressão, que a depressão também é uma condição clínica de tristeza constante, também é tratável. Ela é totalmente tratável. E com isso, dando uma melhora de vida muito grande para a pessoa. Vamos para mais uma aqui, ó. Ansiedade tem cura ou só pode ser controlada? Não. A ansiedade, a gente só fala em controle, tá? E diminuição do sofrimento. Não existe cura para o transtorno de ansiedade. Agora, se você teve um episódio ansioso, porque você tem... hoje é segunda, né? Não, que dia hoje? Terça-feira. Então, vamos dizer que na sexta você tem um vestibular. Tá? Você tem um Enem, você tem um vestibular, você tem qualquer coisa. É muito comum que de hoje até sexta você esboce uma ansiedade muito grande, você vai sentir sensorialmente essa ansiedade no seu corpo. Só que a hora que a partir do momento que acabou o seu evento, essa ansiedade vai embora. Seja um casamento, seja uma festa, você vai ser orador da sua turma, não importa. Então, essa que é a diferença do transtorno de ansiedade para uma manifestação de ansiedade. Se você tiver uma manifestação de ansiedade, você vai ter que controlar essa manifestação até a data do evento. Quando são eventos assim, ou se você é um esportista, se você é um lutador de boxe, um piloto de Fórmula 1, não importa. Você vai ter sempre ansiedade. Se você é um ator e você está ali, você vai gravar novela hoje, você vai ter essa ansiedade. Então, você vai ter que aprender a controlar isso, ou você pode tomar medicação também para ajudar a controlar isso, e junto com o preparo psicológico, né? Trabalhado com você e com o seu psicólogo ou com a sua psicóloga. Então, dá para você controlar isso, para você não se sentir mais afetado. Porém, quando acaba esse evento, esse transtorno de ansiedade automaticamente ele desaparece. É diferente do transtorno de ansiedade que ele não desaparece. Mas a grande notícia é que a ansiedade é totalmente tratável, tá? E você vai ter uma qualidade de vida porque você vai ter um alto valor remissional da sua sintomatologia e você vai conseguir conviver de repente com você tinha uma ansiedade a 70%, 80%, você consegue reduzir essa ansiedade a 20%. O grande problema ali, Dimas, e a todos os seus telespectadores, é que a ansiedade ela é muito metralhada pelo estresse. Porque o grande alimento da ansiedade, a grande associação que a ansiedade se alimenta, o que nutre a ansiedade é o estresse externo. Então, você pode ter uma ansiedade por uma questão de medo interno seu, e aí você tem que tratar isso também, tem que ver o que está acontecendo. Lembrando que a ansiedade sempre, apesar de você sentir ela no momento, ela está relacionada sempre ao tempo futuro. Tá? Então, sempre ao tempo futuro. Então, essa que é o grande problema. Você tem que tratar a ansiedade pensando no futuro, porque ela é uma resposta comportamental futurística a um evento que está para acontecer. Por isso que eu te falei que quando você faz quando você termina o evento, esse evento automaticamente ele libera a ansiedade. Você não tem mais como manifestar
o sofrimento da ansiedade. O grande problema é que a ansiedade, ela acarreta outras sintomatologias psicológicas. E aí você vai ter quadros repetitivos associados com essas sintomatologias. Beleza. A gente tem duas questões ainda da nossa pauta antes de encerrar, mas Já? antes delas... Nossa, que rápido. Não, calma, calma. Vamos lá, que antes dela ainda tem uma pergunta aqui, ó. A pessoa tem depressão mais transtorno bipolar ou é o transtorno que dá uma certa depressão? Não, o transtorno bipolar ele é um transtorno de ordem psiquiátrica, psíquica, mas ele mexe em todo o psiquismo o cerebral, todo o psiquismo humano, tá? Alterando também o aparelho psicológico das pessoas. Quando a gente fala em transtorno bipolar, ela é uma nomenclatura que ela veio lá para 1996, 1990, por ali, mais ou menos. A nomenclatura do transtorno bipolar veio na década de 90, não lembro exatamente o ano, mas ela é uma nomenclatura substituindo a nomenclatura anterior, que era PMD, psicose maníaco-depressiva. Tá? Nos Estados Unidos hoje, quando você fala é a mesma nomenclatura, né? Elas chamam de bipolar disorder, mas eles também falam, entre parênteses, maníaco, tá? Porque ele tem uma... desculpa, eles falam entre parênteses, embaixo, quando você pega um texto americano, eles falam maníaco, depressive maníaco, geralmente eles falam isso. Tá? O que acontece? É a mesma, só muda a nomenclatura. Só que ele não é um transtorno psicológico como a síndrome do pânico. Ele já é uma condição psiquiátrica. Então, ele remete a uma oscilação muito grande, onde você vai ter episódios maníacos, que seria de agitação, de tensão. Então, por exemplo, vamos dizer que nós dois trabalhamos juntos num jornal. Jornal ABC, New York Times, não importa, qualquer um. Aí, se um de nós dois aqui tiver o transtorno bipolar, a gente pode realmente fazer uma grande besteira e você coloca em prejuízo a sua carreira. Porque o transtorno bipolar, quando ele tem oscilação cerebral, simplesmente você faz. O transtorno bipolar, ele pode ser mais enraizado, né? Ele tem uma polarização muito grande. Então, ele pode ser mais enraizado na questão maníaca, que seria da agitação extrema, ou na condição depressiva, que seria a tristeza extrema. Ele pode ter alternâncias também. Então, você pode ter uma porcentagem ali, 70%, 30%, 90%, 10%. Né? Você sai do episódio maníaco e você mergulha ali na depressão. Então, ele é um transtorno muito complicado, mas é um transtorno que aí, além da psicoterapia, você tem que fazer terapia com psicólogo, com a psicóloga, e você vai entrar com outras medicações também. Aí você entra com antidepressivo, você entra com ansiolítico, você entra com remédio para controlar o transtorno de humor, você entra com doses de lítio também. Então você entra com outras questões ali, com remédios que vão mexer mais na estrutura cerebral, tá? Mas é um transtorno que dá para você conviver. Quando ele é muito severo, você faz até 3 vezes por semana de terapia e entra com uma medicação mais pesada e depois vai diminuindo para você chegar ali num equilíbrio. Porque o grande problema do transtorno bipolar é justamente a oscilação. Por isso que chamava psicose maníaco-depressiva. Né? Que é uma terminologia que, como eu te falei, os Estados Unidos voltou a adotar, entre parênteses, quando eles algum psiquiatra americano, alguma psiquiatra ou psicólogos mesmo, soltam alguma matéria para a imprensa sobre isso, eles põem entre parênteses maníaco depressivo ou depressivo maníaco, tanto faz. Bom, vamos lá. A gente falou logo no começo do nosso... Tinha mais uma pergunta? Tem mais duas, mas são da nossa... Eu estou aqui à sua disposição. Maravilha. E à disposição do nosso público aqui também. Claro, mas essas duas são... É a intenção, né? Tentar sempre levar uma palavra para aquela pessoa e poder ajudar a pessoa. Acho que essa que é a nossa... Nós que fazemos mídia, a maior gratificação é essa. Sem dúvida nenhuma. Bom, 2 pontos aqui da nossa pauta que ainda estão pendentes. A gente falou logo no começo sobre aquela imensa carga emocional, de certa forma também provocada pelo Covid, que pode, de certa forma, atrapalhar aí a nossa saúde mental. Em algum momento da conversa, a gente falou de equilíbrio e falou também do corpo,
né? Então, como é que a gente consegue, em meio a tudo isso, né, olhando lá para fora, para a rua e para esse mundão, como é que a gente consegue, então, estabelecer esse equilíbrio, pensando na mente, no corpo, nos relacionamentos, enfim, aí a gente vai enveredando por vários caminhos aí, né? Como é Claro. possível? Bom, Dimas, o grande problema da pandemia é que tudo isso que a gente falou até agora é sempre potencializado. E potencializado numa questão bem complicada, tá? Sim. O que acontece? Se você já tinha ansiedade, você vai ter ansiedade. Mas você vai ser acrescida da questão pandêmica. Se você tinha depressão, vai ser acrescida do sufixo pandêmico, né? Porque o estresse pandêmico já está aí. Ele já é automático. E ele que nutre essas duas questões, que são as questões psicológicas e ali psíquicas mais importantes que acometem o ser humano. No transtorno bipolar, você vai ser mais acometido. Então, esse equilíbrio ele vai vir através do tratamento, através da conscientização, através do diagnóstico, mas principalmente também, além de tudo isso, associado a isso, a pessoa fazer as coisas que gosta, continuar fazendo as coisas que gosta, entendeu? Não deixar se dominar pelo desânimo, porque a pandemia ela traz um desânimo muito grande, e esse desânimo pode acarretar numa depressão que a gente chama de depressão exógena, aí seria uma depressão pandêmica exógena, quer dizer, que vem de fora para dentro, então é uma questão só psicológica e não é orgânica, né? Então é mais fácil de tratar. Olha, uma coisa que eu tenho falado muito para as pessoas, e muitas pessoas têm gostado, principalmente para quem mora sozinho, ou pessoas mais velhas, mais idosas, a adoção de um cachorro. Ou você adota o cachorro, ou você compra o cachorro, não importa. Mas um animal dentro da casa, especialmente o cachorro, nada contra os outros animais. Mas todos os estudos mostram, e aí eu não vou saber te explicar o porquê, porque eu não acompanhei isso, mas os estudos mostram que, especialmente o cachorro, ele traz uma benesse muito grande para o ser humano, justamente pela interação dele com o ser humano. É ali Uhum. onde você vai extravasar o seu amor contido, porque você não pode abraçar seu pai, sua mãe, enfim, a namorada, não importa. Então, é ali onde você vai extravasar o seu amor para o outro, é através do cachorro. E ele vai fazer uma companhia para você, porque o que acontece? Para as pessoas depressivas, que é muito pior do que a ansiedade, porque a depressão mata, a ansiedade não, né? O cérebro ele não pode ficar vazio. Então, a pessoa tem que ter uma ocupação diária muito grande. E o cachorro, ele, além de todo o efeito terapêutico, ele tem também uma função ali de terapia ocupacional fantástica. E ele deixa a pessoa muito, muito feliz. Tanto é que muitos idosos hoje nos Estados Unidos têm o seu cachorrinho ali de estimação, não importa qual raça, aí cada um vai gostar do seu cachorro, né? De uma maneira melhor. E ele traz realmente ele faz um bem para a alma muito grande. E além disso, é você se manter sociável, pelo menos online. Quando você for ver alguém, fique com a máscara, não vai. Se você for beber com alguém, pelo menos se afaste um pouco da pessoa, né? Tente se proteger. Então, acho que essas são as melhores dicas para a pessoa manter o equilíbrio e tentar não ser tão ali martirizado pela questão da Covid. Porque o grande problema dessa pandemia é que ela rasgou o trato existencial humano, né? Foi rasgado. A Sim. Constituição humana, não estou falando de Constituição de lei, não é isso. A Constituição humana nossa, quer dizer, veja, uma coisa simples, você numa padaria comer um pão com manteiga na chapa e um pingado. Não existe coisa mais simples do que isso e barata. Virou um pecado, né? Virou É. uma sentença complicada. Então, é a pessoa se cuidar em relação a isso e fazer as coisas que gosta com a prudência, com a tolerância e respeitando os seus limites. E aí, se puder fazer uma academia com hora marcada, faça. A máscara é chata, mas a máscara ainda... Veja, eu acompanho algumas matérias de alguns colegas americanos e eles falaram que a única vacina no momento, e até alguns infectos americanos, até alguns imunologistas americanos falaram que as únicas vacinas no momento é a máscara, tá? A lavagem de mão, o álcool gel, quer dizer, mas a máscara acima de tudo. Por quê? Porque esse vírus é um vírus respiratório atmosférico, né? Atmosférico respiratório. Então, ele fica até em suspensão no ar 2, 3 horas, ele se acopla aos objetos, às superfícies planas, por isso que nós lavamos a mão e higienizamos os objetos, né? Agora, como se em um momento a gente falou que o que eu tenho observado, Dimas, tem algumas novas alterações comportamentais, sim. Eu vejo que muitas pessoas pegam a máscara e puxam a máscara para falar. Aí é que está o erro.
né? Então, a gente está tendo certos novos cacuetes. Baixa, né? Exato. Então, nós estamos tendo certos novos tiques obsessivos compulsivos que não tínhamos antes pela questão da máscara. Então, esquecer que a máscara está ali. Porque, veja, teve um estudo ali que demonstrou que uma pessoa leva de 50 até 80 vezes ao dia a mão no rosto, independente de pandemia, tá? Independente de pandemia. Então, veja, você levou a máscara, você passou a mão ali, você se contaminou, né? É claro que, na minha opinião, Alexandre, eu acho que as estações de trem, as estações de metrô, as plataformas de ônibus, que são a grande, eu não saberia dizer em proporção, mas sei lá, acho que 80% da população brasileira se utiliza desses meios de transportes, né? Por que não ter como é que a gente fala, uma estação de... igual quando você passa no aeroporto, quando você tem ali o detetor de metal, por que não ter nessas estações um higienizante, né? Alguma coisa que soltasse ali o ar para melhorar essas pessoas, porque a pessoa pega trem, ela pega metrô e está todo mundo ali junto. Então, que essas pessoas já entrassem ali desinfetadas nesses meios de transportes e pudessem fazer as suas viagens de trabalho, porque a gente sabe que tem pessoas, aqui no Brasil especialmente, que demora de 2 a 4 horas para chegar no trabalho. Ela toma trem, metrô e ônibus, né? E viagens longas. Tem gente que mora 40 quilômetros do trabalho. E ali que está o grande perigo. Então, ela tem que ter uma máscara para ir, às vezes até 2 máscaras para ir, 2 máscaras para voltar, 3 máscaras para passar o expediente diário, né? Então, isso tudo faz parte do se cuidar. Quando a gente se cuida, você trata fisicamente, por causa da pandemia, você automaticamente está cuidando da saúde mental também, entra no janeiro branco. Por quê? Porque você diminui inconscientemente, a ansiedade é diminuída. Se você seguir as regras da OMS e das agências de saúde, das agências sanitárias, né, da vigilância sanitária, você automaticamente vai reduzir drasticamente o seu componente ansioso. Por quê? Porque o cérebro vai estar entendendo que você estará mais protegido e assim você vai estar sendo menos atacado pelo estresse, esse estresse externo, porque o estresse é sempre externo. Não existe estresse interno. Interno é conflito, é angústia, é sofrimento. Outra coisa, não é estresse. Legal essa sua fala, que até, se você me permite dar uma ampliada. Sou aqui um convidado. Mas se você me permite dar uma ampliada, é legal isso que você falou, porque quando a gente se cuida e se previne, né, automaticamente a gente já tem essa resposta. E quando a gente se prioriza também, né, que é exatamente o que a gente estava falando agora, né, quando a gente procura uma atividade que nos faz bem, algo que nos complete, enfim, que nos traga algo, parece que esse efeito ele dobra, né? Exato, exatamente isso. É bem isso mesmo, está corretíssimo. Você dobra esse efeito e você vai estar acarretando para você mesmo uma positividade muito grande. Enquanto você falava agora há pouco, ainda sobre essa questão de coisas que nos faz bem, né, para passar por isso e, de certa forma, até nos proteger de ansiedades e afins. Eu estava pensando lá no comecinho do ano passado, quando tudo isso começou aqui no Brasil, né? A gente veio com as lives, né? A gente veio com N instituições fazendo aí cursos gratuitos para você estudar em casa, aprender uma nova língua, aprender não sei o quê, tal. Mas, de lá para cá, cadê, né? Desapareceu de uma hora para outra, e isso me faz crer, de certa forma, que o ser humano, ele é tão efêmero naquelas coisas, tipo, eu quero isso, mas daqui a pouco eu não quero mais. Eu começo isso, mas daqui a pouco eu não começo mais. Talvez seria esse o erro que faz a gente, entre muitas aspas, cair em tentação e ficar à mercê dessa ansiedade, desse estresse, de toda essa carga negativa que acaba nos infectando, de certa forma? Sim, não tenho sombra de dúvida nenhuma. Exatamente isso. Até porque você tem uma questão de modinha. Muitas pessoas entenderam que live era modinha e não entendiam o porquê da live. Né? A live, na realidade, por que eu não estou aqui olhando para você? Por que eu não estou aí do seu lado te dando um abraço? Entendeu? Porque eu posso transmitir alguma coisa para você e você pode transmitir alguma coisa para mim. Simplesmente assim. Né? Claro que existem alguns programas presenciais, mas enfim. E aí a gente tem que tomar um cuidado maior, uma higienização
atmosférica, aí vai com álcool spray, aquela coisa toda, álcool gel nas superfícies, álcool spray no ambiente, né? Eu entro no meu carro, eu tenho um álcool spray ali, eu gosto de jogar no ar-condicionado porque o ambiente já esteja, e mata mesmo, tá? Isso é um procedimento já feito em muitos restaurantes americanos, em muitas repartições americanas. Ele, claro que não fica o tempo inteiro, mas ele, você chegou numa repartição pública americana, antes de abrir às 8 horas da manhã, lá geralmente abre às 9, mas eles já colocam alguma coisa ali no ar-condicionado para que realmente a pessoa já fique ali mais protegida. Agora, o grande problema é o relaxamento. Eu acho que o que acontece é o mau entendimento da situação, né? A flexibilização trouxe uma má ideia de relaxamento, e muitas pessoas... Por que os bares... Você me corrija aí se eu estiver errado, se eu não me engano, a partir de ontem, acho que os bares estão fechando às 8 da noite agora. Era às 10 e estão fechando às 8. Por quê? Porque a concentração é muito grande, né? Sim. Então, não sei se a minha informação está correta, mas pelo que eu li, iria mudar para as 8 da noite. Se eu não me engano, é isso mesmo. Aqui na cidade que eu tô, tá tudo fechado. Que cidade que você está? Eu tô em São José dos Campos, Vale do Paraíba. Legal. Não, bom, Campos também, toda aquela Mas se eu não me região engano, ali. é isso mesmo. Campos mudou essa semana para 8 horas da noite. Até aquele centrinho ali estava fechando às 10, a partir dessa semana ia ser às 8. Mas São Paulo está assim também, tá? Então, o que acontece? Por que isso? Porque as pessoas não entenderam o porquê. Eu sei que é chato. E principalmente o brasileiro que está sentindo falta daquelas... do happy hour, então das formas de brincadeiras de trabalho, as provocações tão habituais, seja futebol, seja qualquer outra coisa, seja encheção de saco, que é tão gostoso isso, né? Que são provocações natural, saudáveis, né? Enfim. Então, o relaxamento ele é muito grande. E muitas pessoas entraram nesse relaxamento por entender que não tem mais sentido você fazer live, tá tudo bom, acabou. Não acabou nada. Nós estamos muito longe ainda do fim. Abriu-se aí uma esperança com toda essa medicação vacinal, né? A gente já sabe que, pelo menos no caso da vacina que está circulando aqui no Brasil, vão ser 2 doses, a primeira e a segunda após 21 dias, né? Claro que até o final do ano, não tenha sombra de dúvida nenhuma, as pesquisas irão continuar com as vacinas. Eu acredito que, não sou especialista em vacina, não faço imunologia, mas eu entendo que essas vacinas até o final do ano elas vão estar mais eficazes ainda, porque essa é a tendência, né? Porque elas foram liberadas numa questão emergencial. Então, nós acompanharmos isso também, que faz parte da saúde mental, para que nós demos chances a vacina funcionar e ajudar a ciência, porque a ciência precisa de ajuda, né? A ciência não é um achismo. A ciência é um instrumento sério, por isso que é ciência. E eu acho que o grande problema hoje, Dimas, eu acho que uma grande... duas outras pragas que vieram nessa pandemia, além da própria pandemia, eu acho que foram a distribuição de fake news, não importa por quem seja, não importa por qual ideologia que a pessoa tenha, né? E justamente o negacionismo científico. Então, essas duas questões foram muito complicadas, porque eliciaram ali um comportamento de descrédito da ciência. Isso não é só Brasil, não, tá? Isso você tem na Alemanha, você tem na Europa. Por que a Alemanha agora está se fechando? E por que a Alemanha agora está tendo um número até maior de mortes que os Estados Unidos? Lembrando que os Estados Unidos estava uma média de 3 mil casos diários de mortes. Aumentou para 4 mil, né? A Alemanha estava batendo esse recorde. Por quê? Porque estava tendo um negacionismo científico na Alemanha muito grande, onde eles entendiam que eles estavam protegidos do vírus e não estavam. Então, ter essa consciência mental, ter esse raciocínio intelectual, faz parte de uma saúde mental equilibrada, né? Que você pode ter isso, essa conscientização ali, com seu psicólogo, com a sua psicóloga, cuidando da sua saúde. Porque quando a gente fala em saúde mental, a gente fala em todo o esquema cerebral, inclusive na parte da racionalização e da intelectualidade também. Então, é o que falta em muitas pessoas, é entender que a ciência ela não tem a obrigação de promover uma cura em 24 horas, mas ela tem o propósito de buscar essa cura mesmo que demore. E veja, os laboratórios, se uma vacina foi solta, você pode acreditar, nenhum laboratório vai querer ter milhões e milhões de processos. Pelo contrário, eles querem ganhar dinheiro, não perder dinheiro. Então, se a Anvisa liberou, é um órgão muito sério, a Anvisa, é porque realmente tem uma eficácia. Claro que uma pessoa ou outra pode manifestar alguma coisa. Você tem pessoas que tomam aspirina e entram em coma.
Toda pessoa tem uma reação à medicação, né? Isso é fato. Ninguém é totalmente imune a nada. Não existe isso. Então, ter esse que faz parte do processo de racionalização também, do processo de consciência, processo de informação. Sim. Então, respeitar a ciência e dar o crédito a ela, como dar o tempo também, eu acho que vai ajudar a ter uma tolerância maior e vai ajudar a controlar a ansiedade. Claro, porque a gente falando bastante de ansiedade. Quando uma paciente chega no consultório e ela fala da ansiedade, a primeira coisa que ela quer saber, a primeira pergunta, isso é de lei, tá? Isso não chega a ser... chega a ser praticamente ali, tá no compêndio de psiquiatria. Ela quer saber quando é que ela vai sarar. Então, assim, então a vacina é a mesma coisa, né? Então a gente vai ter que realmente esperar, vai ter que esperar funcionar. Eu acho que daqui para frente abriu-se essa porta científica que nós não tínhamos, né? Em março. Veja, a OMS em março do ano passado, ela falou, no mínimo é 2 anos a pandemia. E é o que está indo mesmo. Porque a gente, no Brasil, vai ter bastante doses daqui para frente, claro, num processo lento, infelizmente num processo moroso, mas por diversas circunstâncias que não vale a pena mencionar aqui, mas a gente está no caminho. Agora, a profecia da OMS está totalmente sendo concretizada, não vai ter nenhuma melhora em menos de 2 anos. E esses 2 anos se fazem a partir do começo do ano que vem. Não é ser negacionista, né? Não é ser negativista, mas é aquilo que a gente falou, é ser um positivista racional, é trabalhar com positividade totalmente racional. Já que a gente está falando de negacionismo, eu quero fechar a nossa conversa com uma coisa que é inevitável a gente falar de saúde mental e não tocar nesse assunto, que é exatamente o preconceito que muitas e muitas pessoas têm com a questão de ter ansiedade, e aí eu falo transtorno de ansiedade, né? De ter depressão e principalmente de tratar essas doenças, essas situações. O que essas pessoas que ainda estão nessa caixinha, o que essas pessoas precisam ter em mente? O que elas precisam mudar aí para entender que não se pode ter nenhum tipo de preconceito em relação a isso? Em pleno século XXI, né, Alexandre? Claro. Bom, o preconceito ele é negativo e ele é contraproducente em qualquer esfera, em qualquer instância. O nome já diz, preconceito. Né? Que bom que muitos preconceitos já foram ali levados, mas tem muitos ainda para serem realmente ali, né, exterminados. O problema da saúde mental, ela sempre recebeu realmente um preconceito. Eu acompanho a saúde mental há 23 anos como profissional, né? Eu me formei em 98. E mesmo antes disso, eu já vivia a saúde mental. Antes, na realidade, eu entrei muito cedo na faculdade de psicologia, mas eu abandonei a faculdade de psicologia justamente por ter problemas pessoais na área. Eu sou o paciente 0 de síndrome do pânico no Brasil. Então, veja, eu senti os dois lados, o lado profissional e o lado paciente. Então, eu não fui diagnosticado com síndrome do pânico na minha época, porque não existia no Brasil o diagnóstico de síndrome do pânico. E eu ia semanalmente para o hospital e eu passava longas tardes no hospital, porque ninguém sabia que eu tinha. Para você também, eu morava ali na região dos Jardins, na época, ali na Rua Doc Lobo, né? E o hospital mais perto da minha casa que eu frequentava era o Hospital Samaritano. E esse Hospital Samaritano, uma vez, eu nunca me esqueço, uma tarde, eles chamaram uma junta médica, chamaram todos... o cara tá aqui toda semana. E ninguém sabia o que eu tinha. Por quê? Porque não existia... Claro que não tinha internet, você não tinha globalização, você não tinha uma série de coisas, né? Então, muita gente realmente não atribuía a saúde mental. Achava que eu tinha alguma síndrome maligna, alguma coisa física e tal. Então, veja como... E eu falei isso pelo seguinte, eu não tenho problema nenhum em me expor, né? E por isso que eu fui estudar psicologia. Eu entrei na medicina. Eu abandonei a faculdade de medicina para estudar psicologia. No meu caso, não é que eu não entrei na faculdade de... Eu entrei na faculdade de medicina em 93. E eu preferi, em 1993, e eu preferi estudar psicologia porque eu queria conhecer mais sobre o síndrome do pânico e mais sobre uma série de outras coisas. Agora, em questões psicológicas,
Mas o que acontece? Próprios médicos, você tem um preconceito ainda em pleno século XXI, de muitos médicos que não entendem a configuração de uma síndrome do pânico e não sabem que é emocional, atribuindo a questões neuropsiquiátricas, como se fosse a amígdala cerebral, que fica aqui no lóbulo lateral, achando que é uma questão neurológica, e onde não é uma questão neurológica, né? Então, o preconceito ele existe. Agora, vale a pena também a gente dizer que esse preconceito ele é uma questão muito mais brasileira do que internacional. Se você for em países da Europa, como Noruega, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, a valorização psicológica nesses países é absurda. Nos Estados Unidos, você tem psicólogos que ganham mais do que cirurgiões. Entendeu? Então, isso é uma questão muito mais brasileira. Então, vamos dizer assim, para cada um preconceito que tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem 400. Tá? Então, lá você tem uma aceitação da psicologia ampla, e tanto é que nos tribunais americanos, eles não chamam os psiquiatras, eles chamam os psicólogos, para avaliar e analisar os comportamentos. Então, existe um respeito muito grande pelo profissional da saúde mental lá, e aqui no Brasil não tem tanto isso. Né? Aqui você tem ainda as questões religiosas, você tem muitas doutrinas religiosas que, não vamos falar em nome aqui, mas em doutrinas religiosas que promulgam que a depressão é uma manifestação demoníaca, que a opção sexual é uma manifestação demoníaca, onde não é. É questão natural do ser humano. Cada um nasce com a sua sexualidade. Então, muita gente tem questão de preconceito com a psicologia por não aceitar aquilo que a psicologia estuda. Veja, a psicologia é uma ciência, demorou 200 anos para sair. Ela não é uma brincadeira, né? Ela não é um achismo, ela não compactua com terapias alternativas. Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser, né? Eu, por exemplo, sou radicalmente contra a terapia alternativa porque eu sei que as terapias alternativas não entendem o dinamismo psíquico, não entendem o dinamismo psicanalítico, não entendem o dinamismo psiquiátrico e não entendem o dinamismo psicológico. Mas tem ali as suas agremiações para quem gosta, não vejo problema nenhum. O que não pode misturar com ciência. É apenas isso, né? É a minha única objeção, que é a mesma objeção do Conselho de Psicologia, do Conselho de Psiquiatria, isso mundo afora. Agora, a saúde mental tem que ser tratada como saúde mental. Se você quiser cuidar de uma parte espiritual, você só não pode misturar. Por quê? Porque a psicologia e a psiquiatria, elas param aqui. Daqui para cima, aí vai de acordo com a sua fé. Para isso que você tem fé, né? Que não tem nada a ver, não se mistura religião com ciência. Isso é totalmente... É como você for tomar um vinho, você abre um belo Bordeaux francês, com um buquê excepcional, e você chega lá e coloca e vai tomar um suco de abacaxi, um suco de laranja. Acabou. Você matou o vinho. Nossa. Não existe isso. Então, o preconceito ele tem que ser entendido, ele tem que ser desmistificado, entender que a saúde mental, a psicologia e a psiquiatria, elas não têm a função de julgar ninguém, né? De condenar ninguém, apenas de relatar a verdade. Relatar o que a pessoa é em função da sua classificação mental, né? Você tem hoje nos tribunais americanos, você tem excelentes advogados de defesa que cobram $5.000 a hora, e o preço é esse mesmo, onde eles alegam sanidade mental, né? A sanidade mental, a insanidade, eu tenho até isso relatado num livro meu, num subcapítulo, eu tenho esse capítulo, numa trilogia que eu fiz, e a insanidade mental, Dimas, ela é composta pela maldade, pela insanidade, pela maldade que a pessoa tem, e pela psicopatia. Então, eles alegam e aí transferem a pessoa para um manicômio judicial ou tenta tirar a pessoa da pena de morte, alguma coisa assim. Né? Muitos serial killers foram mortos em pena de morte nos Estados Unidos. Né? O John Wayne Gacy, por exemplo, falou que ele, se não fosse ali, se não tirassem a vida dele, o grande medo dele não era de morrer, era de não poder mais matar as pessoas. Né? Então você tem vários, aí eu podia falar aqui até amanhã de psicopatas americanos. Né? Eu estou fazendo vídeo sobre isso, inclusive. Mas o grande problema é entender que esse preconceito não tem sentido. Tá? É você desmistificar esse preconceito e você entender a saúde mental como saúde mental. E aí, você respeitar a ciência enquanto ciência, para que você possa realmente ser cuidado e você seja colocado ali no trilho certo, para que o seu norte seja conduzido pelo profissional ou pela profissional que ele está aí atendendo. Então, e muita gente também não quer ser taxada de louca, né? Que isso até os anos 90 era muito comum você escutar, não vou no psicólogo, não vou na psicóloga porque eu não sou louco. E é impressionante ainda como algumas pessoas ainda batem nessa tecla, né?
É. É bem menos, mas ainda tem muito, eu acho que tem muito que se percorrer no Brasil em relação à psicologia ou até à própria psiquiatria. Deixa eu só fazer um adendo. Por Em favor. 10 segundos a nossa live vai cair pelo Instagram. Ele Tá? vai encerrar sozinho, Tá? mas a gente volta. Oi, gente, boa noite. Considerações finais da nossa live, do nosso bate-papo de hoje, nesse papo de terça com Alexandre Bess, que é psicólogo. Só vou aguardá-lo aqui, já deve estar entrando. Ah, ótimo, já está aqui, ó. Vamos então. Considerações finais. Voltamos. Eu acho. Voltamos. Eu acho a coisa mais deselegante do mundo o Instagram derrubar a nossa conversa e a gente sequer voltar para pelo menos agradecer e despedir. Claro, e principalmente em respeito às pessoas que nos estão vendo, né? Que o objetivo é esse. Por mais que nós dois estemos conduzindo o papo aqui, eu acho que o objetivo é aquilo que a gente falou, é levar uma palavra às pessoas que estão assistindo, uma pessoa que seja, que foi afetada ali pela nossa fala, acho que é fantástico. Eu acho que é gratificante, Dimas. Assim, a gente tem uma preocupação com o ser humano, né? Claro, eu gosto de gente, por isso que eu Sim. estudei psicologia, né? Eu acho que eu não teria condição de estudar outra coisa. Hoje não tenho mais idade para ir para medicina de novo, então vamos ficar na psicologia mesmo. Mas eu acho que é muito gostoso você levar a cura a alguém, você levar uma palavra para aquela pessoa que está aflita, que está conflitante, que está ali com dúvidas. E se você puder ajudar essa pessoa, é fantástico. Dentro da ótica científica, Sim. evidentemente. Né? Sem dúvida nenhuma. É aquilo que eu te falei, eu não tenho nada contra terapeutas alternativos. O que eu não acho que é correto é você misturar ciência com aquilo que não é ciência. Apenas isso. Aí acho que é uma questão de postura, né? Uma questão de ética, né? Uma questão de ética médica, inclusive. Uma questão de ética médica. Sim. Eu já fiz questão de verificar aqui que o Instagram salvou a nossa live, então daqui a pouco eu só vou formatar o arquivo direitinho para colocar aqui no nosso Instagram, Facebook, e posteriormente também no YouTube, porque essa conversa ela foi assim extremamente rica. Eu acho assim, eu já tinha acompanhado um pouco das suas entrevistas, até na Jovem Pan eu pude acompanhar pelo YouTube, estava muito feliz e empolgado pela nossa conversa, porque pelo que eu já tinha visto lá, eu sabia que ia ser bacana. Obrigado, mas eu agradeço. Ganhei a noite, ganhei a noite. Obrigado. Só fazendo esse adendo aí que todas as minhas previsões foram mais que confirmadas. Eu acho que esse papo que a gente teve aqui hoje, ele, além de ser muito rico, claro, e muito esclarecedor também, ele ajuda a direcionar o nosso ano e também tudo aquilo que a gente quer, né, para esse momento que a gente vive, né? Talvez o fato de ter aí uma pandemia lá fora, o papo de hoje nos ajuda a olhar de forma um pouco mais leve, né? E em meio a tantas coisas, né? A gente tem muitas interferências, seja da mídia, né? E aí, de certa forma, é uma crítica, mas uma crítica com ciência, né? Claro. Com sapiência até, né? Porque a gente sabe que tem veículos e jornalistas ou influenciadores ou pessoas públicas que fazem aí entre aspas, um alvoroço, né, em cima disso. Então, é importante a gente ter essa noção e, acima de tudo, esse senso crítico. Eu acho que o papo de hoje, ele nos trouxe isso, senso crítico, daquilo que a gente tem que absorver para seguir em frente ao longo de todo o ano. Por isso, eu te agradeço e muito, em nome da nossa audiência também. Olha, Dimas, eu que agradeço. Acho que isso é fantástico, assim. É muito gratificante para mim escutar isso de você, que é um excelente profissional, ou de qualquer outra pessoa que fosse que eu estivesse dando a entrevista, né? A entrevista que eu tiver, seja para você, como você falou que eu estava dando outro dia lá na Jovem Pan, eu sempre vou tentar dar o meu melhor, independente do veículo que seja para você, seja para o New York Times, para a Fox, que eu já dei uma vez, muito tempo atrás. Eu acho que é muito importante, né? Embora eu faça entrevistas há 11 anos, eu te falo que nunca é fácil, porque porque a gente está na mídia aqui, né? Um segundo aqui que a gente fica no ar é muito precioso. Quando falta uma vírgula,
Então você tem que ter um raciocínio muito rápido, até com respeito a outra pessoa que está em casa te assistindo. E não demorar, né, para falar aquela coisa toda. Eu só estou preocupado quando começar a dar entrevista fora do Brasil. E a gente, por mais que fale inglês, você sempre vai ter alguma dificuldade, né? Enfim. Mas eu acho que é importante a gente levar a palavra, né? Eu estou com vários lançamentos aí de livros também. Só não vou entrar aqui com você agora, porque eu estou mudando toda a minha carreira literária e estou com outra editora, enfim. Mas eu acho que levar realmente a palavra para as pessoas e eu poder realmente representar o Brasil fora do Brasil com a minha literatura psicológica, justamente na minha principal vertente, que é a vertente da autoajuda, eu acho que é fantástico. Eu escrevo basicamente para as mulheres, tá? Meu público-alvo sempre foi mulher, eu estudo comportamento humano feminino, eu sou um feminista realmente nato. Olha, eu não vou falar em números para você, porque é uma coisa muito indelicada, mas ao longo da minha vida inteira eu atendi apenas 4 homens. Sempre atendi mulheres, né? Eu atendi um rapaz só nessa pandemia que me viu no programa, gostou. Eu pude encaminhá-lo, mas era uma questão muito séria, era um tratamento muito sério do qual eu não teria capacidade em tratá-lo, porque ele precisava de um psiquiatra e não de um psicólogo, né? E o cara queria fazer comigo o tratamento, eu nem cobrei, eu fiz 2 consultas com ele online, não cobrei, e encaminhei ele, e ele está bem encaminhado, mas aí é caso de depressão com ideação suicida, tem caso ali de tentativa de homicídio familiar, enfim, era um caso muito complicado, de agressividade extrema, de psicopatia, de transtorno de despersonalização. Então, o cara estava numa outra esfera, mas eu pude ajudá-lo. Então, isso foi muito bom para mim. Acho que me nutriu muito isso. Um cara bonito, um cara ruivo, de olho verde, assim, sabe? E um cara que tinha uma condição, dentro do transtorno psiquiátrico dele, ele tinha ainda ali uma consciência. Acho que isso foi muito importante. E justamente por essa amostra, não sei se eu posso usar essa palavra, mas acho que por causa dessa amostra de consciência que ele tinha, foi que permitiu ali eu encaminhá-lo. Então, mas a minha ótica geralmente é uma ótica ali voltada ao público das mulheres mesmo, eu escrevo para elas, né? Sempre na questão da autoajuda, sempre na questão da valorização da estima, como o meu livro de beleza, que agora eu reescrevi de novo, em breve vai ser lançado novamente. Legal. Porque a beleza vem de dentro para fora, né? Então, acho que é isso. Eu acho que o importante é isso. Obrigado pelas suas considerações, pela entrevista, né? Espero que realmente você tenha gostado. Vi que você gostou. Obrigado. E só tenho a agradecer mesmo. Quero aproveitar também, então, e agradecer a todos que ficaram com a gente aí ao longo dessa 1h e pouco, agora 10h08 da noite. Então, muito obrigado a você que ficou com a gente, que interagiu, mandou seu coraçãozinho, mandou sua pergunta, e também a todos aqueles que vão nos assistir, seja amanhã, depois, daqui 1 ano, 2, 10, sem problema. enfim. Fica gravado para a posteridade. Maravilha. Exatamente. Bom, ficamos por aqui, então. Obrigado, um forte abraço, Alexandre. Obrigado, falamos junto. E em breve eu vou presenteá-lo com algum livro meu, te mando, depois a minha assessoria entra em contato com você. Será uma honra receber. E assim que tiver pronto aí para divulgar, já mande também, fala com a assessoria para a gente colocar lá na nossa estante virtual dos nossos livros que a gente indica para o nosso público. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a você também que ficou com a gente. Obrigado. Obrigado. Até mais, pessoal.